senhores, moços e moças, meus caros amigos, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite este encontro sobre as bênçãos da doutrina espírita nas terras de Aparecida do Taboada, quando temos a oportunidade de rever pessoas, fortalecer novas amizades e prosseguir na nossa jornada terrena. O velho pai das matemáticas se debruçava sobre os rolos empoeirados do papiros sob a noite enluarada de Atenas e se deixava levar por profundos questionamentos. Pitágoras pensava de si para consigo que ao longo da sua vida, que já ia adiantada em anos, ele havia equacionado os mais diferentes problemas das matemáticas, havia traçado um mapeamento do céu da Grécia, havia enobrecido a escola de Crotona com seu gênio filosófico. No entanto, havia algo que ele não conseguia compreender, havia algo que ele não conseguia equacionar. Pitágoras não conseguia compreender o fenômeno da dor. Qual era a mensagem que estava no contexto do sofrimento? Ele já havia observado que na Terra todos sofrem. Se não sofrem dores físicas, sofrem dores morais. Se não sofrem na própria pele, sofrem na pele do pai, do filho, do irmão, da esposa, do amigo, da amiga, mas todos sofrem na Terra. E ele não conseguia compreender qual era a mensagem que estava inserida no contexto da dor, no contexto do sofrimento. Ele já havia ouvido falar da doutrina da transmigração das almas, mas o velho Pitágoras, de pensamento lógico, esperava maiores confirmações para aqueles dias em que vivenciava as suas profundas experiências, até que chegou o dia em que ele resolveu visitar outras terras, outros povos. Quem sabe alguém poderia equacionar para ele o problema da dor. Ele, então, numa manhã, pegou e as coisas que lhe eram fáceis, singrou as águas do Mediterrâneo e deixou a Grécia em direção ao Egito. Tinha ele a intenção de conversar com os sacerdotes egípcios. Afinal de contas, a Grécia não podia ser o resumo de toda a sabedoria. E assim, então, na intimidade dos santuários do Egito, Pitágoras travou um conhecimento mais profundo a respeito da transmigração das almas. Os sacerdotes da Terra Negra afirmavam para ele categoricamente que a alma, depois de deixar este corpo, vai para o além, mas depois retorna ao aqui ocupando um novo corpo e assim sucessivamente no perpassar dos séculos e dos milênios. Disseram mais a Pitágoras, os sacerdotes, que eles cultuavam uma doutrina esotérica, uma doutrina de verdades absolutas, de verdades profundas. Eles, os sacerdotes, as sacerdotisas, os faraós e os príncipes do Egito. Para o povo, não. Para o povo eles apresentavam uma doutrina exotérica, uma doutrina de superficialidades, que tivesse mais possibilidade do povo, na sua simplicidade, compreender. Mas eles não. Eles, os sacerdotes, os príncipes, os faraós, era uma doutrina esotérica. E no contexto da doutrina esotérica estava a transmigração das almas. Pitágoras ficou encantado, demorou-se no Egito, até que voltou para a Grécia. Ele disseminou a doutrina da transmigração das almas na Grécia com um novo nome: metempsicose. E para dar um jeito do povo helênico, o povo grego, que na época era um tanto quanto briguento, encrenqueiro, ele disse que a doutrina da metempsicose se dava da seguinte forma: a alma deixando o corpo ia ao além, mas dependendo de como tinha vivido aqui, poderia voltar ocupando corpos de animais irracionais. Assim, um homem que fosse bruto e violento, ele deixaria o corpo e iria para o além, mas quando voltasse ao aquém, poderia ocupar o corpo de um leão ou de um lobo. A mulher que se deixasse levar pela perfídia, pelo erotismo, quando fosse para o além, retornaria depois e poderia ocupar corpos de répteis, como uma serpente, por exemplo. A doutrina da metempsicose atormentou muitas almas na Grécia e fez a felicidade de outras durante muito tempo. Até que, 2 séculos depois, levantou-se Plotino para afirmar que seria filosoficamente impossível
que a alma, depois de atingir a grandeza do raciocínio, pudesse regredir para ocupar corpos de animais irracionais. E assim então, na Grécia, a doutrina da metempsicose começou a perder força e a sua influência e terminou por desaparecer. Ao contrário do que a gente poderia pensar, a doutrina da transmigração das almas não apareceu no Egito. O I Ching, um dos livros mais antigos, dos mais antigos da humanidade, já dizia para o povo chinês a respeito da transmigração das almas. As almas vão ao além, retornam a quem, e assim no processo de evolução contínua. Da China, essa doutrina passou a ser cantada na Índia, através do príncipe Siddhartha Gautama, que ficou conhecido com o cognome de Buda, porque estava o príncipe Siddhartha sentado sob a árvore Bo, quando lhe eclodiram as potencialidades psíquicas, e aí então ele assumiu o cognome de Buda. Dizia Buda para os seus discípulos da doutrina da transmigração das almas, que a alma vai ao além e volta ao aquém, num sem número de vezes, de forma continuada, no perpassar dos séculos e dos milênios. Conta-se que certa vez ele disse a Arjuna, um dos discípulos: ó Arjuna, eu já tive muitas vidas e você também as teve. A diferença é que eu me recordo de algumas delas e você não se recorda de nenhuma. Da Índia, a transmigração das almas passou a ser cantada na Pérsia, através de Zaratustra, que no Ocidente ficou conhecido como Zoroastro. Da Pérsia, foi sim aí para o Egito. Depois passou a ser cantada na Grécia por Pitágoras, e seria posteriormente cantada no Império das Águias Dominadoras, o Império Romano. Júlio César, o célebre conquistador das Gálias, voltou para Roma coberto de glória e dizia ao patriciado romano que os gauleses eram um povo interessante. Conquanto fossem valorosos, não é? Defensores da vida, não temiam a morte, porque afirmavam os gauleses que uma vez que o corpo fosse morto e eles fossem para o além, eles retornariam a quem? De novo, ocupando um outro corpo, num processo contínuo de ir e vir. E isto causava espécie no patriciado romano. Mas foi também em Roma que Ovídio, o célebre orador, disse que a alma se metamorfoseia quando ela passa de um corpo para outro. E Ovídio, no capítulo 7 da sua obra A Eneida, ele conta que o herói romano, depois de sobreviver num campo de batalha, encontra-se com Anquises, seu pai, nos Campos Elíseos. E Anquises diz para Enéas, o herói romano, seu filho, que a alma ocupa diferentes corpos no perpassar dos séculos e dos milênios. No entanto, a doutrina da transmigração das almas encontraria o seu ponto culminante, mais alto, na história da humanidade, nos lábios de Yahshua ben Yosef, que significa Jesus, o filho de José. Narram as tradições hebreias que na Palestina existiu um homem muito inteligente, senador dos judeus, doutor da lei, era Nicodemos ben Nicodemos, ou Nicodemos bar Nicodemos, que significa Nicodemos, filho de Nicodemos. Era de uma inteligência rara, tanto é que pediu aos seus amigos para que pudessem arrumar um jeito de ele conversar com o Messias Galileu. Queria ele conversar com Jesus. E então, fora dos muros da cidade de Jerusalém, numa das casas circunvizinhas, através de um amigo comum, marcaram a referida entrevista. Nicodemos chegou, Jesus já o esperava. E ele então, depois de saudar o mestre, disse da seguinte forma, o que demonstra a sua inteligência apurada. Disse ele assim a Jesus: eu sei que o Senhor é aquele de quem falam todas as Escrituras, e sei também que Deus está com o Senhor, porque se não fosse assim, o Senhor não conseguiria fazer as coisas que faz.
E aí então ele fez a grande pergunta que nós todos gostaríamos de saber: o que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? Bom saber, né? Se eu falasse para vocês hoje o que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus, olha aí, a gente estaria todo mundo já quase que a caminho. O que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? E Jesus, olhando para ele, disse assim: Nicodemos, digo-te em verdade, que aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Mas, Senhor, como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Seria possível ele retornar ao ventre de sua mãe para depois ser lançado de novo à luz do mundo? Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Mas, Senhor, como pode ser uma coisa dessas? Ora, Nicodemos, és doutor da lei e não entendes essas coisas? E Nicodemos não entendeu. Uma das maiores inteligências da Palestina não entendeu o que era nascer da água e do Espírito. Depois deste encontro, teve a tragédia do Calvário, que todo mundo já conhece, e a partir de então a terra foi mergulhada num período de sombra e trevas, e ficou conhecida como, esse período ficou conhecido como Idade Média, ou Idade das Trevas, onde a humanidade praticamente não progrediu nada e onde teve os progressos pontuais, eles foram realmente muito pequenos. E o tempo passou, até que no dia 3 de outubro de 1804, raiou um novo sol para a humanidade. Porque na cidade de Lyon, na França, nasceu um garotinho, filho de magistrados, que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Professor Rivail fez escola na França, escreveu, discípulo de Pestalozzi, escreveu diversos livros na órbita da educação, que fizeram diferença e foram referência em toda a Europa. Até que no ano de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele daria publicação no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos. 18 de abril do ano de 1857. No ano de 1858, pela primeira vez, a enciclopédia de Oxford traz o verbete reencarnação, o que leva-se a concluir e a deduzir que a palavra reencarnação foi cunhada, foi elaborada, montada por Allan Kardec. Transmigração das almas acaba sendo muito vago. Reencarnação, não. Ao ler a palavra, todo mundo sabe do que se trata. Ele pegou um radical, claro que ele fez em francês, por razões óbvias nós vamos mostrar em português. Ele pegou o radical carne, agregou a este radical dois prefixos e um sufixo. O prefixo re, que significa repetição, em, que significa dentro, e ação, que a própria palavra já demonstra o que significa. Reencarnação significa a ação de reentrar na carne. Ao ler a palavra, todo mundo sabe do que se trata. A reencarnação. A reencarnação. A reencarnação. Era preciso que o tempo passasse. Era preciso que as coisas se modificassem para que se pudesse entender aquilo que Jesus falou a Nicodemos, uma das mais célebres inteligências da Palestina, e ainda assim não pôde compreender. Era necessário que viesse a doutrina espírita, apoiada no tripé formado pela filosofia, ciência e religião, para se compreender o que significa nascer da água e do Espírito para ganhar o reino dos céus. A obra de Allan Kardec é uma obra extraordinária que as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu digo os espíritas, porque quem não é espírita não conhece, ou se conhece não lê. Os espíritos ainda não atinaram para a grandeza dessa obra, que está devidamente desdobrada pelo médium Chico Xavier.
Todas as obras de Kardec encontram ressonância nas obras de Chico Xavier. E muitas pessoas não dão assim o valor devido a Kardec, porque afinal de contas, quem aqui viu Kardec? Quem aqui conversou com Kardec? Ninguém. Kardec fala português? Também não. Viveu no nosso século? Também não. A coisa está distante. Mas Chico Xavier esteve muito perto. Esteve muito perto. E a obra de Kardec é tão importante que para cada obra de Kardec que completava 100 anos, Emmanuel escrevia uma outra para comemorar. E esse Kardec nós não podemos conhecer e dar a ele o valor que de fato ele tem e merece. Chico Xavier nós conhecemos, porque morou perto, falava português, e qualquer um de nós podia ir a Uberaba para conversar com ele. Atravessou o século XX, e não há uma nódoa sequer que possa ser colada na sua personalidade ou na do seu guia, o Emmanuel. Escreveu mais de 400 obras sobre a batuta de Emmanuel. Todos os espíritos que escreveram através de Chico Xavier ou por Chico Xavier tinham que ter a anuência do espírito de Emmanuel. Então, quando um médium como Chico Xavier e um espírito como Emmanuel resolvem reverenciar Kardec, é porque a obra de Kardec tem um valor que ainda não conseguimos compreender, um valor inestimável. Foi assim que, quando o Livro dos Espíritos completou 10 décadas para comemorar, Emmanuel escreveu o livro Religião dos Espíritos. Quando o Livro dos Médiuns completou um século para comemorar, o Emmanuel escreveu o livro Seara dos Médiuns. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou o seu centenário, para comemorar, Emmanuel escreveu Livro da Esperança. Quando o livro O Céu e o Inferno completou 100 anos, para comemorar, Emmanuel escreveu o livro Justiça Divina, comemorando a primeira parte do livro, aquela das considerações filosóficas, porque o livro Céu e Inferno, na segunda parte, a da comunicação dos espíritos, já estava sendo comemorada por Chico Xavier, quando recebia cartas e mais cartas e mais cartas daqueles que vinham do além para dizer ao pai, à mãe, ao irmão, ao marido, à esposa, que a vida continuava se desdobrando em painéis diferentes, e o amor jamais separaria aqueles corações que se amam. Quando a Gênese completou 100 anos, Emmanuel não escreveu nada para comemorar. Sabe por quê? Porque a Gênese de Allan Kardec estava sendo comemorada pelo avanço científico do século XX. A humanidade, na segunda metade do século XX, dos anos 1950 aos anos 2000, avançou o que não logrou avançar em todos os milênios conhecidos e desconhecidos. E é a ciência do século XX que afirma categoricamente que o corpo humano é formado por 70% de água. O Dr. Guyton ou Dr. Gitton, as pessoas gostam de pronunciar uns de um jeito, outros de outro. O Dr. Guyton ou Dr. Gitton, um dos maiores fisiologistas do mundo, escreveu um livro Tratado de Fisiologia Médica, que foi traduzido para todos os idiomas possíveis, ele e a sua equipe. E no livro Tratado de Fisiologia Médica do Dr. Guyton, ele diz categoricamente que o corpo humano é formado por 70% de água. Eu pude observar isso no livro dele há 40 anos. E de lá para cá, eu tenho procurado ver se a ciência desmente aquilo que ele falou, mas ao contrário. Nesses últimos 40 anos, a ciência tem confirmado o Tratado de Fisiologia Médica do Dr. Guyton, no que diz respeito à composição do corpo humano dentro deste tipo particular que agora focamos. 70% de água nas pessoas de idade média, idade madura, porque as crianças têm mais de 70% e as pessoas de idade têm um pouquinho menos de 70%. E vocês então, quando eu falo que o corpo humano é formado por 70% de água, às vezes a pessoa se dá uma palpadinha assim, disfarçada, para a gente não ver, para não ficar chato, né? Aperta a coxa aqui, o braço, e fala, não é possível.
Isso está sendo forçado. A pessoa se aperta para 70% de água. O que eu estou sentindo aqui é uma estrutura óssea revestida por carne e recoberta por pele. Então vou dar um exemplo para vocês, que é uma coisa fácil de compreender. Cana. Aqui já estou sabendo que aqui na Redondeza tem produção de cana, né? Para a indústria do álcool, não é isso? Agora, quem aqui na sala tem mais de 50 anos, conhece a cana caiana? A terminal também conhece? É? Ah, tá bom. Porque eu não vejo mais essa cana, mas eu me lembro quando era menino, olha, era da grossura desse copo aqui, ó. Casca roxa. Pois é, a cana caiana. Mas como é difícil de achar, vai essa daí mesmo. Vocês já experimentaram pegar e morder a cana? É muito dura, não compensa. E se quebrar o dente, tem que fazer canal, depois tem que pôr uma pecinha, não compensa. Já experimentaram a espremer assim com o dedo? Não consegue. Vocês já pensaram em dar uma canada em alguém no momento de raiva? Para dar uma canada em alguém, você tem que ter boa disposição de velocidade, porque a pessoa vai querer desforrar. Por que isso? Porque a cana é muito dura. Experimentaram envergar uma cana aqui? Tem que ser fortão, porque a cana é muito dura. Mas quando a gente passa a cana na engenhoca, o que é que sai? Água. Água doce, a qual dá-se o nome de garapa. E tem tanta água, mas tem tanta água, vocês podem reparar. O garapa ele passa a cana, aí ele pega, dobra o bagaço e passa de novo, aí ele dobra o bagaço e passa de novo, e cada vez que ele passa, pica mais um pouquinho. Isto num processo de moagem rudimentar. Mas isso é porque a cana tem 90% de água. A cana tem 90% de água. Então o corpo humano não tem só 70% de água. Além de ter 70% de água, ele é um corpo gerado dentro d'água. A bolsa do líquido amniótico. Hoje em dia, as mulheres novas não conhecem isso, porque todas vão ter neném no hospital. Mas aqui quem tem mais de 50 anos, eu falo isso não é porque eu tenho mais de 50 anos, é um hábito, né? Quem tem mais de 50 anos, as mulheres que têm mais de 50 anos, às vezes tinham neném em casa, né? Não vou falar nem assim, vou falar as avós, pronto. Tinha um neném em casa. Quem fazia o parto? A parteira. Então era muito comum naquela época, que não tinha telefone, a gestante pegar e mandar o sobrinho, o irmãozinho mais novo, vai lá na casa da fulana e fala para ela que eu não estou conseguindo mais segurar o xixi. Aí a vovó então, já experiente, fala assim, ah, minha filha, a bolsa d'água que arrebentou. A bolsa d'água arrebentou. Porque a sensação que se tem é de que se estava saindo água. Porque a bolsa de líquido amniótico é conhecida também como a bolsa d'água. E é dentro da bolsa de líquido amniótico, dentro da bolsa d'água, que o ser é gerado. E depois de gerado, tem na sua estrutura física 70% de água. Ora, se Nicodemos tivesse esses conhecimentos, por certo ele compreenderia que quando Jesus disse aquele que não se nascer da água, significaria aquele que não ocupar de novo um corpo de água gerado dentro da água. Seria mais ou menos isso. Senhor, o que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? Podemos? Aquele que não nascer da água, ou aquele que não renascer da água, ou seja, que não ocupar de novo um corpo de água que foi gerado dentro d'água, não verá o reino dos céus. Não verá o reino dos céus. Se Kardec já existisse naquela época, talvez Jesus usasse essa palavra. E podemos, aquele que não reencarnar. Só que Jesus colocou a letra E no meio da frase. Isso daí complicou para a gente. Para a gente ficou difícil. Porque se fosse renascer só da água, aqui ó, todo mundo que está aqui está ocupando um corpo que tem 70% de água. A gente já teria renascido, prontinho para ir para o reino dos céus. Aquele que não nascer da água, já nascemos. Mas ele pôs E. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Aí complicou. O que é renascer do Espírito? Renascer do Espírito é domar as suas más inclinações, domar os defeitos, eliminar os vícios, os maus costumes.
é se melhorar. Isto é que é renascer do Espírito. É se renovar espiritualmente, alinhando-se aos ensinamentos de Jesus. Então, a frase que diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, é para ser interpretada mais ou menos assim: Senhor, o que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? Nicodemos, aquele que não reencarnar e, durante as suas reencarnações, não se melhorar, não terá o reino dos céus. É esta a questão. É assim que a gente deve entender: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Não basta nascer da água, nós aqui já nascemos, mas tem que nascer do Espírito. Então, para ver o reino dos céus, o que é que tem que fazer? Tem que renascer da água, ou seja, tem que reencarnar. Só isso não basta. Durante as suas reencarnações, tem que ir se melhorando. É isto que ele disse para Nicodemos. Se Pitágoras pudesse compreender a reencarnação como nós compreendemos hoje através do Espiritismo, ele compreenderia o fenômeno da dor. Ele não ficaria se perguntando do porquê da dor e qual era a mensagem que estava inserida no contexto do sofrimento. Ele saberia o porquê. Se Pitágoras compreendesse a reencarnação como nós a compreendemos, ele saberia qual é a mensagem que está no bojo do sofrimento. Porque Pitágoras, então, via uma criança com paralisia nos membros inferiores. Sofria a criança e sofria a família da criança. E eles perguntavam, por que tanta dor? Mas se ele compreendesse a reencarnação que nós compreendemos, ele saberia que aquela criança é alguém que já teve uma vida anterior, foi para o além e voltou ao aquém, e volta ao aquém com a carga emocional e psíquica daquilo que fez na vida anterior. Aquele que usou mal os seus membros inferiores volta com a deficiência dos mesmos, para que, não podendo se locomover ou movimentá-los como quer, aprenda a valorizá-los, vendo os outros que os possuem sadios, para que quando deixar este corpo, ir para o além, voltar ao aquém de novo, do corpo sadio, não utilize mais os membros inferiores para o mal. Pitágoras via pessoas que tinham a cegueira congênita, sofria o deficiente visual, sofriam os seus familiares, ele perguntava, por quê? Qual é a mensagem do sofrimento para o ser humano? Se ele compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, ele saberia que aquele cego de hoje, provavelmente, é aquele que já tinha vivido, usou os olhos para o mal, e agora volta com eles deficientes, para aprender a valorizá-los quando são bons, e na próxima, não utilizá-los de novo para as coisas que não são corretas. Isto é segundo o Emmanuel, no livro Leis de Amor. Pitágoras via homens alcoolizados, surrando a esposa e espancando os filhos, e ele se perguntava qual era a mensagem que estava no bojo do sofrimento. O Emmanuel diz no livro Leis de Amor, que o homem brutal de hoje, provavelmente, possivelmente, é aquele mesmo que no passado foi jogado fora pela esposa e abandonado pelos filhos, e aí então fez com que eclodisse dentro de si a brutalidade que estava adormecida, e agora a esposa e os filhos o recebem com a brutalidade que ele sedimentou, a fim de que possam educá-lo e abrandar a sua fúria. Esta é a mensagem que está no contexto do sofrimento. Pitágoras via pessoas com as mais diferentes facetas de dor, e ele não compreendia. Mas se ele compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, ele saberia que o contexto da dor tinha um caráter educativo para o espírito que trazia o problema e para aqueles que com ele conviviam. É desse jeito. Pitágoras não teria mais dúvidas, porque é assim que acontece. É assim que acontece. E é neste contexto que todos nós estamos.
Porque todos sofrem na terra. Se não sofrem dores físicas, sofrem dores morais. Se não sofrem na própria pele, sofrem na pele do pai, do irmão, do filho. Tem pessoas na atualidade que apreciam uma boa comida e tem dinheiro para comprar a boa comida. Porque tem gente que aprecia muito, mas não tem dinheiro. Então não adianta. Tem gente que tem dinheiro, mas não aprecia. Então também não compra, porque não aprecia. Agora tem gente que aprecia uma boa comida e tem dinheiro para comprar a boa comida. Mas tem triglicérides alto, colesterol altíssimo, diabetes, pressão alta, gastrite e por aí vai. Então adoro uma comidinha diferenciada, um jantarzinho fino, delicado, sabe como é? Pode comprar, mas não pode comer. E a pessoa sofre por isso. Qual é a mensagem que está no bolo do sofrimento? A educação alimentar. Essa pessoa provavelmente, numa anterior, devia comer uma lasanha de entrada, né? E aí depois da entrada ia para o prato principal, feijoada, tem umas 10 cumbuquinhas, né? Antes de deitar. Não pode, isso não pode. Então é esta questão. Vocês conhecem a história da mulher ciumenta? É a mesma história do homem ciumento. Mas por uma questão de delicadeza, vou contar a história da mulher ciumenta. A mulher ciumenta é aquela mulher, coitada do marido, não precisa falar que ele sofre, né? Porque marido de mulher ciumenta não pode ficar cansado. Porque se ele chega em casa e fala assim, vai falar, você está suspirando por quem? É desse jeito. Ela espera ele no portão. Aí ela fala assim, onde você foi hoje? Quando ele vai falar, fala assim, quem estava lá, com quem você falou, o que disseram? Falaram alguma coisa de mim? E depois você foi. Aí ele que está cansado, ele fala assim, vou falar que vou tomar banho logo, que ele pensa que ele entrando no banheiro, fechando a porta, ele se livra dela. Ela vai até ao banheiro junto com ele. Na hora que ele entra e fecha a porta, ela continua perguntando do lado de fora. Por exemplo, marido de mulher ciumenta na rua, ele não pode olhar de lado. Ele tem que andar durinho. Porque se ele olhar de lado, fala, você está olhando para quem? É desse jeito que funciona. Então, na casa de mulher ciumenta, por exemplo, ninguém pode ligar por engano. Porque se ela atende o telefone e a pessoa fala engano, ela fala assim, é só atender o telefone, falam que é engano. Não precisa falar mais nada, né? É só falar nesse tom de voz, já disse tudo. Se ele atende o telefone e engano, ela fala assim, é só eu estar perto e falam que é engano. É claro, é porque ela está perto, por isso que ela viu. Não é que quando ela está perto, quando ela não está perto também dá engano. Mas quando ela está perto, é só eu estar perto e falam que é engano. O marido da mulher ciumenta sofre. Quem é a mulher ciumenta de hoje? A mulher ciumenta de hoje é aquela mesma que numa vida anterior ele, com a sua leviandade de homem, fez com que ela ficasse assim. Vamos contar os detalhes? Existência anterior, o casalzinho está lá, vive muito bem, aquela coisa toda, e aí ele resolve ter uma aventura extraconjugal. Mas não vai avisar ela, né? Então ele diz que tem que trabalhar no sábado à tarde. E vai. Não para o trabalho, para a aventura. Vai chegar na casa da mãe, tem um suquinho de melancia gelada, aquela coisa toda, né? Enfim. Nesse sábado, no outro também. Aí a mãe deseja um pouquinho mais, ela tem que ir no domingo de manhã. Enfim, até que chega um dia que ela descobre. Não preciso de falar o que acontece quando ela descobre. Ela fica com uma fé, com razão. Ela fica possessa. Claro que eles se desentendem, se separam, mágoa de um lado, mágoa de outro. Só que ela é uma pessoa ótima e ele é um homem muito bom também. Ele gosta dela. Só que distraiu-se pelos caminhos das aventuras, né? Lá no plano espiritual ele vê o erro que ele cometeu. Ele fala, mas não é possível. Ele se arrepende. Aí ele fala que ele quer se corrigir. Aí então ele recebe um monte de aula, de instrução em espírito. Aí ele está pronto para reencarnar. Aí ele ainda pede mais. Ele fala assim, olha, eu queria reencarnar numa família que tivesse bons princípios, para eu não correr o risco. E como ele é bom de coração, é concedido.
Então ele teve aulas lá, reencarna numa família em que a mãe é uma pessoa corretíssima, o pai é corretíssimo, ele tem uma educação corretíssima. Aí ele fica moço, e a afinidade, né, faz com que ele a encontre. E eles se casam. Só que inconscientemente, o espírito dela reconhece o espírito dele. Os corpos são outros, ela está num novo corpo, ele também. Mas inconscientemente, o espírito dela reconhece o espírito dele. Inconscientemente, sabe que ele é safado. É isso que acontece. Ela sabe que ela é safada. Porque qual é a última lembrança que ela tem? Da safadeza dele na vida anterior. Aí é uma marcação cerrada. Ele, como quer se recuperar, ele não faz nada errado. Ele anda tão reto na rua que ele põe um pé na frente do outro. Mas ela, como identifica ele de uma vida anterior e sabe da safadeza, ela tem a marcação cerrada. Se ele olha do lado, ela fala, você está olhando para quem? E ele sofre com isso. Se ele respira fundo, está suspirando por quem? E ele não está devendo nada nesta vida. Mas ela é assim, marcação em cima. E ele sofre. E qual é a mensagem que está no contexto do sofrimento? A recuperação, a renovação. Porque com essa marcação cerrada, coitado, dificilmente ele está errado. Né? Então o sofrimento que ele tem é o que vai mantê-lo na linha. E como todo mundo sofre na Terra, essa é a história da mulher ciumenta. E se a gente falar que é o homem ciumento, não é a mesma coisa. É essa questão. Todos nós sofremos na Terra. Então nós precisamos identificar qual é a mensagem que está no contexto da nossa dor. Da nossa dor. Por exemplo, tem gente que tem problema com a sogra. Não é verdade? Quem é a sogra? A sogra tem várias definições. Vou falar a única que é verdadeira. Sogra é a mãe daquela pessoa que nós escolhemos para viver juntos. E por consequência, é a avó dos nossos filhos. Sogra é isso. Sogra é isso. E tem gente que fala sogra, sogrinha, sogrona. E dependendo da entonação que se dá, é o que se quer dizer. E fala assim, nossa, na casa da minha sogrinha, ó, vou te falar, ela é. Olha, né? Aí chegou a sogrinha. E ele fala assim, cada sogrinha hoje. Tem gente que chama a sogra de sogrona. Ô sogrona! Vou na casa da sogrona. Ah, minha sogrona é. Eu tenho que falar assim, nossa, minha sogrona está acabada. Mas sogra é isso que eu acabei de definir agora há pouco. Tem gente que tem problema com a sogra. E isso causa dor, sofrimento. Qual é o contexto que está no bojo de sofrimento? Então é ali que está o teu problema. É ali que você tem que acertar as coisas. É ali que está o ponto nevrálgico. É ali que você precisa, né, nascer de novo. É ali que você precisa de nascer do Espírito. Porque da água você já está renascido. Tem gente que tem problema com os filhos. Quem é o filho de hoje? O Emmanuel diz que possivelmente, ele não fecha a questão, é lógico, possivelmente o filho de hoje é aquele mesmo espírito que no passado nós não temos a devida atenção, deixamos ao abandono, ele se deixou levar pela intemperança, e agora nós o recolhemos dentro de casa no estado em que ele se encontrou depois que ficou abandonado. Então é ali que nós temos que resolver. Tem gente que tem família que o problema não é o filho, o problema é o pai ou a mãe. Quem é o pai e a mãe de hoje? Difícil, hein? E se tem jovem que é difícil, também tem pai e mãe que é duro de aguentar. É desse jeito. Quem é o pai e a mãe intransigente de hoje? São aqueles mesmos que no passado, diz o Emmanuel, provavelmente nós relegamos ao abandono. Então hoje nós nos recolhemos, nós estamos no mesmo lar e eles têm toda uma marcação que parece que é vingativa em cima da gente. Tamanha exigência muitas vezes descabida. Então nós precisamos identificar, às vezes é no local de trabalho, às vezes é no contexto social, às vezes é dentro de casa, às vezes é com a parentada.
E aparentado é um assunto à parte, né? Porque aparentado, vou falar, aparentado é um espetáculo, né? Tem as exceções, mas eu até hoje não vi nenhuma exceção, sei que tem, eu encontrei também. Então é isto, é a questão, nós temos que, renascidos da água, renascer também do Espírito. E todos nós aqui estamos renascidos da água. E eu vejo aqui, e vejo com alegria, pessoas das mais diferentes faixas etárias. E todos têm tempo, já que estão renascidos da água, todos têm tempo ainda de renascer do Espírito neste período que ainda tem pela frente, enquanto está renascido da água nesta reencarnação. É possível? É possível. É claro que é possível. Porque se não fosse possível, Jesus não teria falado. Então, nós temos que aproveitar isso. Temos que entender que a reencarnação não é simplesmente o ato de ir e vir. Não. Isso daí é o mecanismo de ir e vir. A reencarnação é mais do que isso. A reencarnação é vir enquanto você veio, se melhorar antes de ir, para que você volte melhor depois, e se melhore mais ainda, para estar melhor do que quando chegou, na hora de partir. É a reencarnação. E nós temos um tesouro que a gente, muitas vezes a pessoa não percebe, porque ninguém explica isso desse jeito, a não ser a doutrina espírita. É só a doutrina espírita que explica essas coisas com tamanha clareza que a gente entende perfeitamente. Tem doutrinas que tocam na reencarnação, mas não com a clareza da doutrina espírita. E dizem às vezes que renascer d'água é renascer do batismo. Isso porque João Batista batizava. As pessoas falam assim, Jesus foi batizado. Então vamos lá. O que é que nós temos que fazer? Aquilo que fizeram com Jesus ou aquilo que Jesus fez com os outros? Temos que fazer aquilo que ele fez com os outros. Porque o que é que fizeram com ele? Batizaram, bateram, cuspiram, crucificaram, caminharam. Renascer da água. Nós estávamos lá. Renascer da água não é renascer da água do batismo. Porque não faz sentido um banho de salmoura, ou na testa, ou de corpo inteiro, resolver o problema da água milenar, da alma milenar. Se é assim, vamos morar em Santos, gente. Vamos dar para a praia. Vocês já pensaram? Se renascer da água e do Espírito ganha o reino dos céus, vocês já pensaram toda semana a gente tomando um banho de água no mar? Vai tomar um lugar de São Pedro. Vai ficar purificadíssimo. Não é. É mais do que isso. Batizaram Jesus, mas ele não batizou ninguém. Então, nós precisamos entender isso. A vida está aí. As mais diferentes situações do nosso dia a dia. E todos nós sofremos. Se não são dores físicas, são dores morais. Se não são na própria pele, na pele do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do amigo, da amiga, do namorado, enfim. Então nós temos que equacionar e compreender isso. Porque é importante que a gente aproveite este tempo. E nós temos o segredo, o conhecimento do segredo, a chave da questão. Conhecemos a reencarnação. Que nem todos conhecem. Na década de 70, teve um conclave de religiosos na Europa. E nesse conclave pediu para comparecer lá Herbert Marcuse. Herbert Marcuse é um filósofo. Desencarnou no finalzinho dos anos 70. Discípulo de Hegel e de Heidegger, dois filósofos materialistas por excelência. Não acreditavam em Deus, na alma, em nada. Materialista. Hegel e Heidegger. Heidegger foi o orientador da tese de doutorado de Herbert Marcuse. Conclave de religiosos. Marcuse pediu para comparecer, foi aceito, e ele fez uma pergunta, desdobrando-a em duas, que eram fatais. Religiosos reunidos, ele perguntou assim, ele falou assim, eu quero saber, fez duas perguntas desdobradas de uma frase, eu quero saber por que é que o homem sofre na terra. Ele sofre porque Deus não pode impedir que ele sofra,
ou porque Deus não quer impedir que ele sofra. Por que ele sofre? É porque Deus não pode impedir, ou é porque Deus não quer impedir? E os religiosos pensaram e preferiram amargar a humilhação do silêncio e não falar nada e não dar resposta, do que responder as perguntas e serem triturados por Marcuse. Preferiram a humilhação do silêncio, representantes da religião, a humilhação do silêncio, do que responder e ser triturado por Marcuse. Porque se eles respondessem assim: o homem sofre na terra porque Deus não pode impedir que ele sofra, Marcuse falaria assim: é por isso que eu não acredito no vosso Deus, porque ele é fraco, ele é frágil, ele criou a humanidade, criou seus filhos, vê os seus filhos em dor, ele não consegue impedir que eles sofram, por isso que eu não acredito nele, porque ele é fraco. Então não podiam responder isso. Estava a segunda: poder pode, é todo poderoso, né? Poder pode, não impede porque não quer. Se eles respondessem isso, Marcuse tripudiaria sobre eles: Deus não impede porque não quer impedir. É por isso que eu não acredito no vosso Deus, diria Marcuse, porque ele é mau, criou a humanidade, vê os seus filhos em sofrimento, pode impedir o sofrimento deles, mas não impede porque não quer. Se coloca abaixo das próprias criaturas. Eu tenho visto pais e mães se sacrificarem com a própria vida para minimizar a dor dos próprios filhos, dos seus filhos. Mas o vosso Deus, o Criador, criou a humanidade e os seus filhos, como vocês assim definem. Os vê em sofrimento e não impede porque não quer. É por isso que eu não acredito nele. Então, para não ouvir isso, todos eles ficaram com a humilhação do silêncio. Por que Marcuse fez essa pergunta? Porque Marcuse não sabia da reencarnação. Se Marcuse conhecesse a reencarnação, ele saberia que aquilo que sofremos hoje, em regra, é aquele mesmo sofrimento que causamos nos outros numa vida anterior. Aquele que tem alguma dificuldade na mão, possivelmente pode ter usado a mão para esbofetear, para matar, para assinar sentenças de morte, para sufocar. Então hoje vem com a mão sem a habilidade que lhe é natural, para aprender a não fazer isso. Se Marcuse conhecesse a reencarnação, não faria pergunta. Ele saberia que a mulher ciumenta de hoje é aquela mesma que foi enganada na vida anterior, por isso que ela tem esse comportamento. Que o marido da mulher ciumenta de hoje é o malandro da vida anterior, que a enganou, por isso que ele tem uma marcação cerrada, porque através do sofrimento que a marcação cerrada lhe dá, ele vai caminhar retinho e vai abandonar o comportamento equivocado que ele já teve. O filho delinquente, o pai alcoólatra, a mãe destemperada, o patrão demasiadamente injusto. Se Marcuse conhecesse a reencarnação, ele não perguntaria, ele saberia disso. E por que os religiosos não responderam? Porque eles não conheciam a reencarnação, ou se conheciam, não admitiam. Porque eles estudam também. Mas se conheciam, não admitiam. Porque se admitisse a reencarnação, eles explicariam para Marcuse: o homem que sofre hoje é aquele que causou sofrimento para o seu semelhante no ontem. Aquele que experimenta miséria hoje é porque no passado tinha poder e jogou dezenas e dezenas na miséria. Hoje ele experimenta a escassez que ele proporcionou aos outros sem qualquer necessidade, por ruindade ou por um prazer e um orgulho exacerbado. Então eles explicariam a Marcuse, mas como também não conheciam e não admitiam, é assim que acontece. E hoje, através dos meios de comunicação, nós temos provas evidentes da reencarnação. Vocês já viram crianças pequenas mesmo tocando instrumentos na televisão? Quem já viu isso? Ninguém viu? Viu? Eu tenho um clipe de uma garotinha pequenininha, japonesa, tocando tipo no fubá.
Agora, se fosse uma brasileirinha, tudo bem, porque o brasileirinho já, né, já nasce com o pé dentro do samba. Mas você já viu um japonês com jogo de cintura para dançar samba? Difícil, difícil. O adulto ainda pode ter predileção e aprender. Mas vocês já viram o japonês ter a molejo que tem no quadril para sambar? O pezinho? Não. E no entanto, essa menininha, ela toca tipo no fubá e uma hora tem uns intervalinhos, ela faz assim com a mãozinha, pequena. Já vi menino que na hora não alcança o pedal. Vocês ouviram falar de Sibelius? Nasceu no Nordeste e tem o mesmo nome do compositor Sibelius. Já ouviram falar isso? Reencarnação. Reencarnação. A gente não precisa ir tão longe para ver a reencarnação. Basta saber que Deus é justo, então por que uns nascem na miséria e uns na abastança? Por que uns têm mais inteligência e outros têm inteligência mais reduzida? E para encerrar, vou contar sobre Mozart, o célebre compositor da Áustria. Prodígio, para quem não sabe, Mozart, ele ia dar um concerto, na carruagem ele pegava a partitura e ele punha as notas ali. Ele não precisava do piano ou do cravo para compor. Não, compunha assim também. Ele ia na carruagem, pegava a partitura e punha ali. As notas são aquelas bolinhas, né? Assim e tal. Chegava lá, ele colocava a partitura e tocava. E a sua esposa disse que raramente tinha alguma correção. A cada nota que ele colocava e no tempo que ela requeria, ele tinha a noção musical daquilo lá, sonora daquilo lá. Certa vez, depois do concerto, um rapaz chegou para ele e falou assim: compositor, eu queria que o senhor me ajudasse a compor uma ópera. Eu tenho uns 16, 17 anos. Ele falou: meu jovem, por que você não começa com uma sonata, que é uma coisa muito mais simples? Ah, mas o senhor compôs a sua primeira sonata aos 4 anos e compôs a sua primeira ópera com 8 anos. Mozart falou: é verdade, mas eu não precisava perguntar para ninguém como fazer. A reencarnação. A reencarnação. De modo que, finalizando de fato, todo mundo que eu estou vendo aqui, ó, está renascido da água. Metade do caminho andado. Porque tem muita gente que não está renascido da água, viu? E está aqui dentro do salão também. Tem que renascer da água ainda. Nós já estamos renascidos da água. E do Espírito. Dá tempo, gente. Dá tempo. Dá tempo. Então, por que a gente vai ficar aí sem fazer nada? Com todo esse conhecimento que tem. Então vamos ver aonde é que está a nossa dor. E é ali que está o nosso problema. E então, renascidos da água, poderemos também renascer do Espírito. Talvez não dá tempo de fazer o renascimento total do Espírito nesta, mas que vai ser um bom começo, vai ser um bom começo, sem dúvida alguma. De modo que eu quero agradecer o convite que me foi formulado, fiquei muito feliz de estar aqui nas terras do Mato Grosso, conversar com vocês, conhecê-los. Para mim foi um prazer muito grande. Muito obrigado.